vocês? Meu nome é Lilian, sou nutricionista. Antes de começar o assunto de hoje, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, clica no sininho, ativa as notificações, porque pelo menos uma vez por semana sai algum vídeo sobre algum assunto relacionado à alimentação. O assunto de hoje que vou estar falando com vocês é sobre o perfil alimentar do adulto brasileiro. E eu resolvi falar sobre esse assunto porque é muito notável que com a pandemia tiveram algumas mudanças. Não foram quantificadas ainda por estudo científico, né? Porque os estudos ainda estão em fase de elaboração, mas tem algumas amostras, algumas tendências que a gente consegue perceber no dia a dia na alimentação do brasileiro, o que mudou com a pandemia, o que mudou para melhor e o que piorou. Mas quando a gente pensa em nutricionista, o que a nutricionista vai falar? A nutricionista sempre vem com aquele mesmo assunto, consuma frutas, verduras e legumes. E isso tem uma explicação. Quando a gente fala sobre isso, é porque nós temos como base um estudo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu já recebi na minha casa em 2005, fazendo o censo e fazendo alguns questionários sobre frequência alimentar, renda, escolaridade, uma série de coisas. Então eu tive a experiência de receber e saber que alguns dados que eu respondi participaram da pesquisa, tá? Não é uma amostra com toda a população brasileira, mas é um percentual que representa a população brasileira, tá? Então, esses estudos, eles vêm a cada 10 anos, se repetem. E as respostas e as perguntas são mantidas justamente para fazer um comparativo de evolução, tá? Quando nós pensamos em transição demográfica, transição nutricional, essas transições que acontecem têm como base estudos científicos, né? Então, são pessoas que fazem avaliações estatísticas para saber qual que é a amostra, qual que é o comportamento do brasileiro frente às mudanças. Então, a cada década, normalmente faz esse estudo populacional. Este ano era para ser feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas devido à pandemia teve que ser adiado. E só para vocês terem uma ideia de quais são os dados compilados do último estudo do IBGE, tá? Então, do último estudo comparado ao penúltimo estudo, foi demonstrado que os brasileiros passaram a incluir mais frutas, verduras e legumes na sua dieta. Porém, o consumo de doces e refrigerantes também foi aumentado, tá? E nesse estudo também foi mostrado que os brasileiros consomem, 64% dos brasileiros, um pouco mais da metade dos brasileiros consomem feijão uma vez por semana. Aliás, consomem feijão todos os dias e esses dados são representados por até 5 dias na semana. Então, de repente, pula o final de semana, tal. Também foi mostrado que apenas 37,6% da população brasileira adulta consome frutas e hortaliças regularmente. E esse índice, em 2010, era de 29%. Olha como é baixo, é muito preocupante quando a gente vê que uma parcela de apenas 37% da população brasileira consome frutas, verduras e legumes, ou seja, é 1/3 da população. E isso era 29%, era menos ainda. E nesse estudo foi demonstrado que as mulheres consomem mais frutas, 43,1% das mulheres consomem mais frutas comparado aos homens, que é 31%. Também foi demonstrado que 31,1% das pessoas têm o hábito de consumir carne com excesso de gordura, inclusive o frango com pele, e sendo que desse total de 31%, ou 1/3 da população brasileira que consome carne com excesso de gordura, a maioria é homens, tá?
E aí, pasmem vocês que 1/5 da população brasileira consome doce quase todos os dias. 20% da população, para ser mais preciso. 5 ou mais dias da semana. E em 2012 esse índice era de 18%, ou seja, está aumentando. E esse índice é muito maior nas mulheres. 19% dos brasileiros consomem refrigerante todos os dias, ou suco artificial. Então, esse é um consumo diário e não esporádico, né? E que o percentual é maior entre homens do que em mulheres, o consumo de refrigerantes e sucos artificiais. 15% da população brasileira substitui o almoço ou jantar por lanche. E o hábito atinge o valor máximo entre pessoas também com 65 anos ou mais e tende a aumentar com o nível de escolaridade. Ou seja, com mais escolaridade que a pessoa tenha, ela tem uma tendência de substituir o jantar por lanches, tá? É importante a gente verificar, e eu quando estava finalizando a graduação em 2008, quando eu fui estudar um pouquinho sobre os dados do IBGE, eu fiquei muito preocupada porque mesmo o pouco percentual de pessoas que consomem frutas, verduras e legumes, mesmo assim, a variedade é muito pouco. Então, você consome verdura? Consumo. O que você come? Alface, tomate. Você come fruta? Sim, como. Todos os dias? De vez em quando. O que você come? Banana e laranja, né? Então, a gente vê que mesmo que a frequência, a quantidade em percentual de pessoas é baixa, mas a variedade também é muito, muito baixa. E de pensar que nós moramos num país tropical, um país onde dá muita fruta, muita verdura e muito legume. Se a gente for pensar e eu consumir somente determinado alimento, certamente eu vou ter uma fome oculta. E o que é isso, fome oculta? Eu queria também falar a respeito disso muito rapidamente. Nós temos a necessidade nutricional. Todo mundo tem uma necessidade nutricional. Cada indivíduo tem a sua necessidade nutricional. Ou seja, uma criança tem uma necessidade nutricional diferente do idoso. A gestante tem uma necessidade nutricional diferente do homem, do trabalhador braçal, daquele trabalhador que é sedentário, que trabalha em escritório, sentado, às 8 horas fica sentado. Cada um tem a sua necessidade nutricional. Isso não quer dizer somente do ponto de vista de calorias. Sim, tem do ponto de vista de calorias, mas também destrinchando, a gente tem a necessidade de vitaminas, de minerais, de macronutrientes, que são os carboidratos, a gordura e a proteína. Então, cada indivíduo tem a sua particularidade. Quando eu supro a minha necessidade, mas não só pensando do ponto de vista nutricional, mas quando eu supro a minha necessidade em calorias, eu preciso de 2.000 calorias e consumo 2.000 calorias, mas sem ver os detalhes, eu posso comer 2.000 calorias somente em brigadeiro. Eu vou suprir a minha necessidade calórica, só que os detalhes, a especificidade de cada micronutriente eu não vou suprir. E o que pode acontecer? Uma fome oculta. Eu vou ter uma necessidade que não foi suprida e que, se eu perdurar por 1, 2, 3, por vários dias, eu posso ter uma fome oculta que normalmente não vai ter sintomas, mas que ao longo do prazo pode culminar com uma doença, uma hipovitaminose, uma anemia, porque eu não consumo feijão, não consumo carne. Então, existe sim a fome oculta, que é algo muito importante. Por isso que a consulta com o médico e uma consulta com um nutricionista é muito importante. E a tua dieta não serve para outro amigo. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a sua necessidade nutricional, que deve ser muito bem respeitada. E o que eu gostaria de perguntar para vocês
nos comentários é: o que mudou na pandemia em relação à tua alimentação? Você percebe que teve melhora? Você melhorou, passou a prestar atenção no que está comendo ou não? Piorou? Porque nós temos visto por inquéritos de forma informal, por telefone com os pacientes, sabendo como que tá o dia a dia, por relatos das pessoas, que houve ganho de peso, que realmente tem surgido até memes, né, de que o botão da calça tá fazendo isolamento, distanciamento social, porque já não tá conseguindo fechar. São essas coisas que nós estamos observando de forma muito distante, sem poder quantificar por estatística, mas nós queremos saber o que está acontecendo com a sua alimentação. Melhorou a tua alimentação ou piorou? Você percebeu que ganhou peso ou que você perdeu peso? Né? Então, existem relatos de todos os lados. Não é uma coisa uniforme que está acontecendo, tá? Tem pessoas que perderam renda e não pode ter um cuidado com a alimentação, comprar alimentos variados. Tem pessoas que estão passando necessidade mesmo recebendo alimentos. Ajuda do governo e outras coisas. Então, o que mudou na tua alimentação? Eu gostaria de saber, coloque nos comentários para a gente ter um pouquinho de noção do que tá surgindo. E com esta pandemia, o que a gente melhorou do ponto de vista nutricional? Pelo que eu tenho observado, uma das coisas que tem melhorado é a higiene dos alimentos, a preocupação em higienizar antes de chegar antes de consumir, né? As pessoas não estão degustando os alimentos na feira, no mercado, que era uma coisa tão habitual e tão comum, né? A higiene das mãos também melhorou. Muitas pessoas estão se preocupando em fazer a higienização correta das mãos. Então, toda situação tem um lado bom e tem um lado ruim, né? E a gente tem que tentar equilibrar a nossa situação para que tudo esteja, pelo menos, que vença o lado bom, tá bom? Coloque nos comentários, é importante. E se conscientize se você faz parte do grupo que tem baixo consumo de alimentos, frutas, verduras e legumes, mesmo que isso soa repetitivo, cansativo, mas é importante que o consumo de frutas e verduras e legumes seja feito de forma diária, de forma variada, para que você não tenha a fome oculta tão preocupante para nós, profissionais de saúde, quando nos deparamos com pessoas que têm baixo consumo desse grupo de alimentos. Espero ter ajudado. Até a próxima e tchau, tchau!